Olá, sejam todos muito bem-vindos para este segundo vídeo de estudo sobre a Carta aos Efésios. No vídeo anterior, nós falamos sobre a autoria e as dificuldades de autoria com esta carta e nós vamos, neste segundo vídeo, falar sobre os destinatários e a mensagem da Carta aos Efésios. Em todos os manuscritos, Efésios figura somente no título, a partir do segundo século em diante. Embora apareça no corpo da carta seu endereço, nenhum manuscrito anterior ao século IV traz a indicação a Éfeso. Marcião, um pensador dos primeiros séculos, ele afirmava que esta epístola tinha sido endereçada aos laodicenses. Ainda em relação ao problema do destinatário, uma hipótese do século XVI trabalha com a ideia de que esta carta poderia ter sido uma espécie de carta circular e um espaço em branco teria sido preenchido com o nome do respectivo destinatário. E desta forma, cada igreja da Ásia, também Éfeso e Laodiceia, teria recebido seu exemplar. E Tíquico, uma figura ilustre deste período, teria sido ali o portador e teria ele acrescentado o nome da comunidade neste espaço que estava em branco. Uma outra curiosidade que se dá também em relação à Carta aos Efésios é de que esta carta seria simplesmente uma ampliação da carta aos Colossenses. Um estudo aprofundado revela para nós que de 115 versículos da carta aos Efésios, 73 tem paralelo exato com a carta aos Colossenses. Na época em que esta carta for escrita, entre os cristãos asiáticos, começavam a propagar-se doutrinas judaico-gnósticas sobre forças espirituais como os anjos, e que os colocava acima do próprio Cristo. E com isso, procurava-se exaltar também a lei de Moisés, pois, segundo as tradições judaicas, ela fora promulgada por anjos, e se os anjos promulgaram esta lei, eles eram superiores a Cristo. E com isso, a própria lei também seria superior ao Evangelho. Então, diante deste cenário de conflito, justamente contra esta visão, é que Paulo ele vai expor o mistério de Cristo na sua grandeza, enraizado no mistério da igreja, pois é na igreja que Deus revela o seu plano. A igreja de Cristo, ela é assim universal, ela é entendida na carta aos Efésios como nova criação, como corpo em crescimento e, consequentemente, judeus e gentios, marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores são convidados a conviverem em perfeita harmonia. E diante desta situação, as relações sociais precisam ser transformadas por Cristo. É daí que vem o grande apelo desta carta, para que judeus e pagãos vivam em unidade. Esta mesma igreja é ainda o novo povo de Deus, a esposa de Cristo, conforme o belíssimo texto que nós encontramos no capítulo 5. Cristo é aquele que desposa a sua igreja e por ela ele dá a vida. Falamos então de uma obra de 6 capítulos, dividida em 2 partes. A primeira parte trata da relação entre a igreja e o evangelho, entre os capítulos 1 e capítulo 3. Nesta sessão, trabalham-se temas como graça de Deus, senhorio de Cristo sobre o mundo e sobre a igreja, a obra de Cristo e o lugar de Paulo dentro do plano de Deus. Na segunda parte,
nós encontramos uma grande exortação aos batizados, entre os capítulos 4 e 6, e dentro desta seção encontramos também recomendações a viver a unidade, diversas instruções, a relação entre Cristo e a Igreja, suas consequências e bem como o combate aos inimigos espirituais. Compreendemos assim que a mensagem principal da carta aos Efésios é: em Cristo, Deus reconciliou a humanidade consigo. Portanto, existe um compromisso ético, moral, de que, enquanto reconciliados com Cristo, que vivamos como salvos por Cristo. Espero que você tenha gostado de mais este vídeo e eu te espero no próximo, onde nós vamos falar sobre a Igreja de Éfeso. Te espero por lá. Um grande abraço. Deus abençoe.